Eu acabei de chegar a 130 cotas do fundo Gary 11 e eu vou compartilhar com você tudo o que você precisa saber sobre quanto eu vou receber, o quanto eu tive que investir, qual será a minha projeção de dividendos até o final deste ano de 2025. Tudo o que você precisa saber sobre o fundo eu vou apresentar neste vídeo de hoje. Se você iniciou agora a sua trajetória como investidor e está começando a investir em fundos imobiliários, e se o Gary 11 faz parte também da sua carteira, neste vídeo eu vou te apresentar o quanto eu vou ganhar tendo 130 cotas deste fundo imobiliário. Inclusive, já me diz aqui nos comentários se você também investe no Gary 11 e quantas cotas você já possui. E se você não entende muito sobre fundos imobiliários, eu vou explicar para você rapidamente qual é a ideia de você investir em um fundo imobiliário. Quando você investe em um fundo de investimento imobiliário, ou então os FIIs, que é a sigla de Fundo de Investimento Imobiliário, você está comprando uma cota de um fundo imobiliário. Que esse fundo ele pode ser um fundo de papel, que ele investe em certificados de recebíveis imobiliários, que são os CRIs, ou então eles investem em outros fundos que também são de papéis. Você também pode comprar um fundo imobiliário que seja do segmento de tijolo. O que seria o segmento de tijolo? São fundos imobiliários que possuem lajes corporativas, imóveis urbanos, galpões. São fundos imobiliários que possuem imóveis dentro da sua carteira. Você pode comprar FIIs que são do segmento agro, que investem no agronegócio, assim também como você pode comprar os fundos híbridos, que eles possuem tanto certificados de recebíveis imobiliários, que são os papéis imobiliários, como imóveis em sua carteira. Então, resumindo, quando você investe em um fundo imobiliário, você compra a fração de um imóvel, ou então de um título de um imóvel, ou de um certificado de recebíveis imobiliários, e você recebe mensalmente um aluguel, que é o seu dividendo. Então é a mesma ideia de você ter um imóvel, sendo que você não precisa ter um investimento tão alto. Com menos de R$ 10 você já pode investir em um fundo imobiliário. E o Gary 11 é um excelente exemplo de um fundo de tijolo, porque você vai ver agora que com menos de R$ 10 você já pode investir nesse fundo. E agora eu vou te apresentar bem rapidamente sobre o fundo Gary 11, os principais pontos que você precisa analisar e ver se esse fundo ele faz sentido para você compor a sua carteira através deste investimento. O Gary 11 ele é administrado pela Guardian Real Estate. Hoje o valor da cota está em R$ 8,50. Cada cota custa apenas R$ 8,50. Com menos de R$ 10 você já pode investir neste fundo. O dividend yield, quanto ele pagou de dividendo nos últimos 12 meses? Este fundo ele pagou uma média de 12,40%, bem interessante. O preço sobre o valor patrimonial, que é o PVP, está descontado, ele está abaixo de 1, ele está em 0,92. Sempre que o fundo imobiliário estiver abaixo de 1 no PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, isso quer dizer que ele está sendo vendido abaixo da média da sua cotação em preço de valor patrimonial. Então este fundo, por exemplo, ele está sendo vendido descontado. Quando você compra, você está comprando esse fundo teoricamente com um desconto, com um preço abaixo do que ele realmente vale. A liquidez diária, ele tem uma liquidez de 6,19 milhões, e o que isso quer te dizer? Uma liquidez diária como esta te mostra que esse fundo ele tem uma alta procura e ele tem uma alta demanda. Diariamente ele movimenta em torno de 6,19 milhões no mercado acionário, tanto de compra quanto de venda. E a variação nos últimos 12 meses é uma variação super positiva de 5,59%, somente sobre o valor da cota. E agora eu vou te apresentar alguns indicadores positivos ou negativos do fundo Gary 11. Esses indicadores eles são baseados na primeira opção que nós iremos ver, no IFIX, que é o índice que calcula a média dos fundos imobiliários listados na Bolsa de Valores brasileira. Então, o Gary 11 comparado ao IFIX, o IFIX nos últimos 2 anos ele valorizou 16,60%, a média de todos os fundos imobiliários. Já o Gary 11 ele valorizou 26,49% nos últimos 2 anos, uma valorização superior ao índice que calcula todos os fundos imobiliários listados na Bolsa de Valores. Agora, a segunda perspectiva que nós iremos ver é comparado ao CDI. O CDI no mesmo período ele rendeu 24,52% e o Gary 11 26,49%. Ele também se manteve acima da rentabilidade do CDI nos últimos 2 anos. E o terceiro índice que nós iremos calcular é o IPCA. O IPCA é a nossa inflação. Nos últimos 2 anos, a inflação acumulada é de 9,01%, e o Gary 11 ele rendeu 26,49% nesses últimos 2 anos. E agora, comparando os 3 índices, se eu colocar o IFIX, o CDI e o IPCA, olha como o Gary 11 ele se manteve à frente de todos esses índices. À frente do CDI, enquanto o CDI rendeu 24,52%, o Gary 11 26,49% nos últimos 2 anos. Comparado ao IPCA, o IPCA foi de 9,01%, já o Gary 11 26,49%, e o IFIX 16,60% e o Gary 11 26,49%. E olha essa média de distribuição de dividendos no último ano.
Somente no último mês, ele entregou um yield, que é um dividendo mensal, de 0,98%, aproximadamente 1%, bem próximo de 1%. Nos últimos 3 meses, acima de 1% em todos os meses, 3,04%. Nos últimos 6 meses, 6,26%, também acima de 1% em todos esses últimos 6 meses. E nos últimos 12 meses, 12,40% de yield. Se nós analisarmos os dividendos, no último mês ele pagou 0,08%, a média dos últimos 3 meses 0,26%, a média dos últimos 6 0,53% e a média dos últimos 12 meses 1,05% de dividendos. E como uma última análise, vamos ver um pouquinho dos imóveis que este fundo tem em sua carteira. Como ele é um fundo de tijolo, ele possui imóveis compondo a sua carteira de investimentos. O fundo atualmente ele tem 8 imóveis em São Paulo, 4 imóveis na Bahia, 2 imóveis no Rio Grande do Sul, 2 na Paraíba, 2 em Alagoas, 2 no Distrito Federal, 2 no Rio de Janeiro, 1 em Pernambuco, 1 em Maranhão e 1 em Goiás. Se você perceber, a maioria dos imóveis deste fundo são do Grupo Pão de Açúcar, que é uma excelente e grande rede de mercados que nós temos aqui no Brasil. Então aqui, olha, Pão de Açúcar em vários estados. Então analise, Pão de Açúcar em São Paulo. Aqui, se nós olharmos, todos os imóveis de São Paulo são do Pão de Açúcar. No Rio de Janeiro também possui imóveis do Pão de Açúcar. Se nós olharmos aqui abaixo, em Alagoas, é a Rede Mateus, que fica em Maceió. Assim também como na Bahia. Outra Rede Mateus em Maceió. Também tem Pão de Açúcar em Goiânia, em Brasília. E mais imóveis da Rede Mateus em outros estados, como na Paraíba, Maranhão, na Bahia, Air Liquide, que é uma outra rede que ele tem dentro também do seu fundo, o BRF, Visa, Abate Souza Cruz e Almanara, que é uma rede de restaurantes. Então este fundo imobiliário possui alguns imóveis em sua carteira, que esses imóveis vão pagar dividendos mensais, porque são as rentabilidades sobre cada um destes aluguéis. Então, através desta carteira de imóveis, desta carteira de recebíveis, você vai ter a oportunidade de ganhar dinheiro através do Gary 11. E agora eu vou te apresentar o quanto a minha carteira pagou de dividendos, quanto essas 130 cotas vão me pagar de dividendos todos os meses. E aqui neste gráfico nós podemos acompanhar um pouco mais da evolução do pagamento dos dividendos. No mês de janeiro eu recebi R$ 3,22, já no mês de fevereiro eu recebi R$ 8,71 e no mês de março eu recebi R$ 9,21. E olha a projeção da evolução do meu patrimônio em cotas no Gary 11. No mês de dezembro eu comprei 35 cotas, que neste mês eu recebi 0,09 centavos em dividendos. Já em janeiro eu tinha 105 cotas acumuladas, eu recebi 0,08 centavos por cada cota. E agora em março, as cotas válidas para recebimento dos meus dividendos eram 111 cotas, que foi o equivalente a R$ 9,21 e 0,08 centavos por cada cota. E agora eu vou te mostrar o quanto eu precisei investir para acumular todos esses dividendos. Aqui nesta planilha eu vou fazer uma projeção junto com você para você entender o quanto eu vou ganhar neste ano de 2025 com as minhas 130 cotas e o valor que eu precisei investir. O fundo aqui é o Gary 11, o valor de cada cota está em R$ 8,50, então R$ 8,50 cada cota. O dividend yield nos últimos 12 meses, ele pagou 12,40, vou preencher aqui 12,40. A quantidade de cotas que nós temos, 130 cotas. O dividendo atual do fundo é 0,08 centavos, então vou preencher aqui na planilha 0,08 centavos. E aqui nessa projeção eu vou receber ao mês de dividendos R$ 10,40. Os dividendos previstos no ano são R$ 124,80 e o total que eu precisei investir para chegar neste número é R$ 1.105. Então, somente com os proventos, sem reinvestir, quanto eu vou ganhar de cotas neste ano de 2025? O cálculo é simples. Eu vou pegar o valor total de proventos que eu vou receber neste ano de 2025 e dividir pelo valor da cota. Neste novo ano, eu vou gerar um pouco mais de uma cota todos os meses. No final do ano, eu vou ter 14,68 novas cotas somente deste fundo imobiliário. Se eu aportar todos os meses um pouco mais, esse número ele vai aumentar com toda certeza até o final do ano. Então a visão de você investir em fundos imobiliários é essa. É você acumular patrimônio através das suas cotas, fazer com que essas cotas te gerem novas cotas, que este é o Magic Number, o número mágico de cada fundo imobiliário, e através do montante total de cotas que você tiver, que te gere uma nova cota, somente com dividendos, você todos os meses vai poder reinvestir e gerar uma nova cota. E isso, a longo prazo, você vai fazer um efeito bola de neve. Você vai fazer com que os dividendos gerem mais dividendos e que o seu patrimônio aumente exponencialmente. Eu espero que este vídeo possa ter sido esclarecedor para você. Me conte aqui nos comentários o que você achou sobre o Gary 11, se você tem ele na sua carteira, se sim, quantas cotas você possui, se no seu ponto de vista é um fundo imobiliário que vale a pena investir. Eu te apresentei diversos motivos
para você tirar a sua conclusão e decidir por sim ou por não em relação a investir no Gary 11. No mais, se você quer aprender mais sobre finanças, sobre investimentos, siga o canal Você Mais Próspero. Toda semana eu posto um conteúdo novo para te ajudar a analisar investimentos e a investir da melhor forma possível. E como o nome do canal já diz, a minha missão é te ajudar a prosperar financeiramente. Se inscreva no canal, deixe o seu like e nos vemos nos próximos vídeos. Sucesso e que você tenha um ano de 2025 abençoado em nome de Jesus.